Olá, alunos. Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos para a nossa revisão de hoje. A aula de número 24, revisão e avaliação. Vamos seguir agora para a nossa aula. Muito bem, turma. Então, hoje nós vamos fazer a revisão de alguns assuntos que a gente estudou durante a unidade 2. E hoje nós vamos rever esses assuntos e justamente eles estarão na avaliação. Então, temos aí, olha, concordância verbal. O que é a concordância verbal? É a relação harmônica entre o sujeito e o verbo. Então, essa concordância tem que haver entre o sujeito da oração e o verbo que está no texto, né? Na oração. Então, esse sujeito, se ele estiver no singular, o verbo deverá concordar com ele. Se ele estiver no plural, o verbo também deverá concordar com ele. E as pessoas do discurso que poderá estar em primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda ou terceira do plural. Então, vamos ver um exemplo dessa concordância. Observe aí, olha. O nível dessas aulas do CMEAN é muito boa. Então, o sujeito da oração é o nível. Então, o nível está no singular, logo o verbo que nesse caso, terá que ficar também no singular. Essas aulas do CMEAN são muito boas. Então, observe aqui, aulas é o sujeito da oração. E aulas está no plural. Como o sujeito da oração está no plural, o verbo terá que concordar com ele. Qual é o verbo dessa oração? É são, né? Já que o sujeito está no plural, o verbo deverá acompanhar essa mudança, né? Porque quando você faz a conjugação verbal, os verbos eles vão se modificando, né? Na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, na primeira do plural, na segunda e na terceira do plural. Então, essa concordância deverá haver entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se estiver no plural, o verbo também deverá ir para o plural. Vamos ver agora entre o sujeito simples. O sujeito simples, ele vai concordar em número e pessoa com o verbo, certo? Então, se eu tenho apenas um sujeito, o verbo fica no singular. Observe aí o exemplo. A professora excursionou por várias cidades no interior. Então, qual é o sujeito dessa oração? A professora. Então, a professora é o sujeito simples, logo o verbo deverá ficar no singular, que é excursionou. Então, o verbo acompanha o sujeito simples. Outro exemplo, vamos ver. Faltaram durante a posse do prefeito os aplausos. Nesta oração, nós podemos observar que alguns elementos estão deslocados. O que isso significa? Significa que a oração não está iniciando com o sujeito, e sim com o verbo, como vocês observaram aí. Faltaram é o verbo da oração. Observe que ele está acompanhado da vírgula. Justamente a vírgula está indicando que esse termo ele está fora da ordem direta. Né? Ele está na ordem inversa. Então, qual é o sujeito da oração? Os aplausos. Os aplausos faltaram durante a posse do prefeito. Então, os aplausos é o sujeito da oração. Então, o verbo faltaram, né, tem que concordar com o sujeito, porque está no plural. Ok? Mais outros exemplos do sujeito simples. Observe, agora está aparecendo como o pronome, né? Está na forma de pronome, o sujeito simples. Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Então, o pronome ele está indicando que o sujeito é simples e ele está na forma de pronome. Logo, o verbo vai ficar no singular. Ele gostava. Agora, se estiver no plural, eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Logo, o sujeito está no plural, o verbo também deverá estar no plural. Seguindo, nós temos agora
o exemplo de sujeito simples ainda, né? Precisam ser pintadas essas paredes. Observe que agora também nós temos o sujeito está deslocado, o termo da oração está deslocado, mas se a gente organizar a oração, nós vamos perceber que o sujeito dessa oração é essas paredes. Se eu fizer a troca, né, essas paredes precisam ser pintadas. Então, logo, essas paredes é o sujeito da oração e o verbo precisam deverá também estar no plural. Perceberam? Apavorados, os passageiros desceram do barco. Então, aqui, mais uma vez, o termo da oração, que no caso aqui é o complemento, né? Os passageiros apavorados desceram do barco. Então, os passageiros é o sujeito da oração. Ele está no plural, logo o verbo, né? Desceram, terá que estar também no plural. Seguindo agora para o sujeito coletivo. O sujeito coletivo, ele indica, significa um conjunto de coisas ou de pessoas, né? Então, observe aí, ó. O verbo fica no singular. Observe que a turma viajou nas férias de julho. Então, a turma significa o quê? Coletivo de muitos alunos, né? Então, o verbo deverá ficar no singular, porque ele vai concordar com a palavra a turma, que é o coletivo. Quando ele for pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vossa Excelência dará uma entrevista hoje? Então, Vossa Excelência é o pronome de tratamento, o verbo vai ficar no singular. Agora, quando for a porcentagem, quando nós estivermos utilizando no texto a porcentagem, como é que vai ficar a concordância entre o sujeito e o verbo? Vamos lá. Temos aí, olha, a concordância com o sujeito, caso não haja especificação. Então, observe aí, 1% não teve escolha. Então, 1%, né, não está no singular, inclusive, né? Então, o verbo fica no singular. 3% concordaram com a proposta. Então, 3% tem mais de 1, então o verbo vai para o plural. E se caso tiver especificação, 10% dos professores desaprovam as medidas. Então, observe que agora nós temos aí professores, que representam, né, um conjunto, vários professores, então o verbo deverá ficar no plural. 90% dos alunos compreende a explicação sobre a concordância verbal. Então, essa é a concordância, né, se houver especificação do partitivo, né? E a concordância verbal? Em relação a horas, datas, distâncias, como é que fica a concordância? Observem bem, o verbo concorda com o predicativo. Então, notem que, quando eu tenho um predicativo, eu tenho a presença do verbo de ligação. Geralmente são o verbo ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Então, esses verbos, eles vão indicar que nós vamos ter o predicativo do sujeito. Então, observe, são 10 horas. Então, é mais de 1 hora, né? Então, o verbo vai ficar no plural. São 12 horas em Manaus. O verbo fica no plural também, porque o verbo vai concordar, né, com o predicativo. Hoje são 11 de outubro. Então, numeral tem mais de 1. Se for o dia 1º, por exemplo, hoje é dia 1º de outubro. Então, o verbo fica no singular. Agora, com as expressões muito, é muito, pouco, é mais de, é tanto, é bastante, determinação de preço, medida ou quantidade. O verbo fica no singular. Então, observe ele, ó, R$20 é pouco. Então, R$20 é o quê? Numeral, determinação de preço. Então, a expressão, né, e o verbo vai concordar com ele, vai ficar no singular. 5 quilos é muito para perder.
Então, mais uma vez, ó, é muito, né? Está concordando com a expressão, né? É muito. E o verbo fica no singular. Agora, com as outras expressões, um e outro, nenhum nem outro, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Aqui, no caso, ele vai variar, né? Ele pode ser uma coisa ou outra. Observe aí, ó. Expressões em um e outro, nenhum e nem outro. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Observe aí, ó. Um e outro compareceu. Ou a concordância pode ficar com um e o outro compareceram à aula. Então, as duas formas estão corretas, tá? Agora, só lembrando, só com essas expressões. Agora, com a concordância verbal com sujeito composto. Sujeito composto, que significa que tem mais de um. Então, sujeito composto anteposto ao verbo. O verbo vai para o plural. Então, observe, olha, Sheila e Nancy preparam uma caldeirada deliciosa. Então, tem o sujeito composto, tem o sujeito Sheila e de Nancy. Então, tem dois núcleos, o verbo deverá ficar no plural. Agora, com o verbo, com o sujeito, após o verbo. O verbo concorda com o mais próximo ou concorda com a totalidade. Então, observe que agora ele vem após o verbo. Vamos ver. E, nesse caso, ele pode também fazer as duas formas de concordância. Vamos ver o exemplo. Pode colocar. Viajarão o rapaz e a moça. Observem, olha, ele vem, o verbo está vindo iniciando a oração, né? Então, ele está antes dos sujeitos. E aí, eu posso fazer a concordância, tanto no plural quanto no singular. Viajarão o rapaz e a moça, ou viajará o rapaz e a moça. As duas formas estão corretas. Agora, a concordância verbal com os verbos impessoais, que são aqueles verbos que não têm sujeito. O verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular, uma vez que não existe sujeito. Então, choveu muito ontem. Observe que agora eu tenho um verbo impessoal, que ele não sofre, né, a concordância. Então, o verbo choveu também indica o quê? O fenômeno da natureza. Então, quando se referir também a um fenômeno da natureza, o verbo ficará no singular. Ok? Há muitas pessoas na fila. O verbo haver, ele é impessoal também. Ele não sofre a concordância. E também aqui ele está com sentido de existir, né? Quando ele está também com sentido de existir, o verbo fica no singular. Deve haver muitas pessoas na fila, com o sentido de existir, formando uma locução verbal, transmite a sua impessoalidade ao outro verbo, ficando ambos na terceira pessoa do singular. Então, deve haver, nós temos uma locução verbal, ou seja, eu tenho dois verbos juntos, um verbo auxiliar, que é o deve, e o verbo haver. Aliás, o deve é o principal, e o haver é o que acompanha ele, né? Então, a concordância deverá ficar no singular. Vamos ver agora algumas características da notícia, que inclusive nós também estudamos esse assunto. Observe, a notícia, ela é um gênero textual jornalístico, é um texto narrativo e, ao mesmo tempo, informativo, ao relatar um fato e transmitir informações sobre determinado tema. A função da notícia é informar os fatos atuais de interesse social. Então, observe que uma das principais funções da notícia é informar, né? Porque todos os cidadãos de uma sociedade, ela tem o direito de saber o que está acontecendo no seu país. Então, uma das funções primordiais da notícia, ela é informar os fatos que ocorrem na sua cidade, no seu estado, no seu país. E a notícia também visa ser objetiva, apresentar o fato de maneira rápida. Observem que quando você vai para os jornais, você vai ter ali as notícias que já ocorreram
no período da manhã ou ocorreram no período da madrugada, você já está sendo atualizado no momento que você vai assistir os jornais. Então, por isso que a notícia, ela é o objetivo, ou seja, o repórter ele vai, né, organizar o texto de forma clara e objetiva para que quem for fazer a leitura, né, o leitor, ler esse texto, ele vai entender o que aconteceu, o fato que ocorreu, né? Então, vai ter lá o onde, quando, em que momento que esse fato ocorreu, contando o que realmente interessa para o leitor, né? Logo no início do texto vai estar as informações principais, né? A ideia principal ali da notícia, o que foi que aconteceu, o fato principalmente. Então, o texto da notícia, ele tem que ser um texto apenas informativo, que ele tem que dar a informação do jeito que ela aconteceu. Ele vai dar a informação de acordo com o fato ocorrido. Então, geralmente, a notícia, ela não deve ter opinião, né? O repórter, o jornalista, ele vai dar aquela informação do ocorrido. Então, geralmente, é narrado, é contado aquilo que ocorreu, sem o jornalista emitir a sua opinião. Então, o autor de uma notícia tem como principal objetivo escrever um texto fluido, sem repetir informações. A sua função é contar de maneira clara e objetiva os pontos importantes sobre o assunto que ele está escrevendo, ou realmente contar o que aconteceu. E aí nós temos algumas características da notícia. Então, a notícia, ela, como sendo um gênero textual, ela também tem as suas características. Então, isso é importante também vocês relembrarem aqui, olha. Então, os textos da notícia, geralmente ele é de cunho informativo, ou seja, a intencionalidade, né, da notícia é informar o leitor, o cidadão, né, as pessoas de uma comunidade, de uma sociedade. Esse texto ele é descritivo, né, porque ele vai descrever o fato para que a pessoa que lê vai entender o que aconteceu, e também pode ser narrativo, não é? Então, ele vai ter essas duas características aí. Os textos são curtos, porque tem o objetivo de informar o fato ocorrido, de forma clara e objetiva, né? Ele será veiculado nos meios de comunicação, seja na TV, no rádio, ou também por meio da internet, né? Tem vários jornais já pela internet. Ele possui uma linguagem formal, clara e objetiva, né? Por quê? Porque várias pessoas terão acesso a esse texto. Então, por isso que tem que ter uma linguagem formal. Textos com título principal e auxiliar. Geralmente, o texto principal virá em caixa alta, né? Com letras maiúsculas. E, na sequência, vem um texto menor, justamente dando uma maior informação a respeito do título principal. O texto estará em terceira pessoa, porque ele é impessoal. O jornalista, o repórter, ele vai escrever em terceira pessoa, porque ele está narrando, ele está contando o que aconteceu, né, esses fatos. E são fatos que ocorrem na realidade, são atuais e cotidianos, né? Porque todos os dias que você vai ler um texto, você vai ter ali uma informação, um fato que aconteceu, ocorrido, certo? Então, essa foi a nossa revisão. Então, até uma próxima oportunidade.